Boa tarde, galera, tudo bem? Que bom reencontrá-los. Estamos reiniciando o nosso segundo semestre com toda a coragem, com toda a força, com toda a garra. Espero reencontrá-los todo mundo bem, seus familiares tudo bem. E nós vamos dar continuidade no nosso trabalho. Eu sei que os desafios são grandes, eu sei que a dificuldade são imensas, mas a gente tem que estar aqui para resistir, para agir, para enfrentar toda e qualquer situação desfavorável que ora nos apresente. Não se esqueça da palavra do nosso grande Jesus Cristo. Coragem, eu venci o mundo, segundo as suas palavras. Né? Então, estamos aqui para vencer os desafios que ora nos impõe. E dando continuidade ao nosso processo educativo, dando continuidade às nossas aulas. Assim, o mundo não parou, gente. O mundo ele diminuiu de velocidade, o mundo ficou um pouco doente, mas nós estamos aqui para fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, às nossas aulas. Espero que vocês venham com toda a força, com toda a garra, apesar de todas essas dificuldades. Então, nós estamos aqui para trabalhar com os conteúdos que foram iniciados no primeiro bimestre, que é justamente os geossistemas. Nós temos 5 geossistemas, só recapitulando, que é o relevo, aí vem a hidrosfera, que é os rios, nós temos o clima, nós temos o solo e a vegetação. Hoje nós vamos trabalhar com a hidrosfera. O que é a hidrosfera? É a camada líquida na qual a Terra se apresenta, que nós chamamos também de águas continentais ou a água na Terra, né? Então, quando acontece a chuva, o que é que acontece? A água tem 3 caminhos, ela segue 3 caminhos. Quais são? Ela evapora para fazer os rios voadores, isso aí nós vamos tratar na condição climática, né? Ela escoa na superfície terrestre para fazer os rios, açudes, igarapés e também mares, né? Que o primeiro grande escoamento foi justamente as águas que foram para os mares, nos grandes dilúvios, milhares e milhares de anos chovendo, porque os vulcões lançaram vapor e o vapor se condensou lá em cima, e milhares de anos passou a chover, essa água passou a escoar, foi para as partes mais baixas do mar, e evaporava, voltava aqui, levava os sais, evaporava, fazia o seu ciclo, e novamente voltava, e daí essa água superficial deu o preenchimento de grandes fendas que as placas tectônicas, ao se afastarem, e os vulcões, ao se eclodirem, fizeram esses grandes vãos, vamos dizer assim, essas grandes valas, e foi preenchido com a água superficial, e aí fez os grandes oceanos e mares. Né? Então, o terceiro ponto é que essa água ela vai escoar para onde? Vai escoar para debaixo da terra, formando o nosso lençol freático. Né? Então, ela se distribui em águas subterrâneas, em águas superficiais e os rios voadores, que são as nuvens. Né? Nós aprendemos desde cedo na escola que existe o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Né? A água cai na terra, aí ela evapora, com o passar do tempo, cai a temperatura, essa água se condensa, chove, volta novamente para a terra, enche os açudes, rios e barragens, uma parte escoa para formar o lençol freático, né? Escoa verticalmente, internamente, como nós dizemos. Isso aí faz com que o ciclo da vida prevaleça na terra, né? Isso aí o relevo ajuda. Por que o relevo ajuda? Porque quanto maior o relevo, mais frio vai ficar. Então, nos relevos mais altos, certamente nós teremos uma quantidade de condensação, quantidade de formação de chuva maior. Né? A vegetação ajuda? Vai ajudar. Por quê? Porque ela vai evapotranspirar. O que é essa evapotranspiração? É quando as plantas respiram pelas suas folhas, principalmente à noite, e no liberar-se desse oxigênio pelas folhas, ela vai encontrar uma queda de temperatura, e essa queda de temperatura vai fazer com que o oxigênio se encontre com o hidrogênio e forme gotículas de água, que nós chamamos popularmente de gotas de orvalho. Então, uma grande quantidade, que nem a Amazônia, assim, um oceano de verdura daquele, a grande quantidade de gotículas d'água, como também essas grandes vegetações que existem no topo das nossas montanhas, vai ter um fator considerável de água voltando para a atmosfera, voltando para as nuvens, e aí, de quebra, ela volta também como forma de água
E aí vai continuar o ciclo, vai irrigar nossas plantas, vai alimentar nosso lençol freático, alimentar os nossos rios e continuar a fazer com que as plantas e os animais, especialmente os seres humanos, use isso de maneira econômica para a sua sobrevivência. Né? Então é importante demais esse ciclo hidrológico, porque quando a gente vê, por exemplo, um desmatamento, aí já tem a quebra desse ciclo. Por isso que as árvores são de extrema importância para esse ciclo, tá ok? Quebra, pessoal. Nós temos uma irrigação natural. O ciclo hidrológico não é nada mais, nada menos, algo que muito nos beneficia do ponto de vista agricultura, manter viva nossas plantas para que garanta a sobrevivência do homem aqui na Terra. Né? Nós temos também o ciclo de um rio. O rio, ele nasce. Como é que o rio nasce? Ele nasce, vive e morre. Como é que ele nasce? Ele nasce por percolação e ressurgência. Ele nasce de duas formas. Percolação e ressurgência. O que é isso, galera boa? É quando a água da chuva chega no topo das montanhas, ela penetra verticalmente no solo, que é justamente aquela camada de rocha triturada que está em cima da montanha. Quando ela chega na rocha dura, ela escoa na barriga da montanha, na lateral da montanha, que nós chamamos isso aqui de nascente, de vertente, de cachoeiras, cascata. Quem já andou em Serra de Guaramiranga, Baturité, Bica das André, vê aquelas bicas, entendeu? Então aqui no nosso Morro Branco, justamente acontece um formato de nascimento do rio. A água percola, a água desce verticalmente, quando chega na rocha dura, onde ela não pode mais escoar internamente, ela vai verter na lateral. Então isso é mais ou menos um exemplo de que a gente tem que preservar nossas montanhas, as nossas serras, porque lá está a nascente dos nossos rios. Tá, okay? O nosso caso, o nosso riacho Capunga Roseira e Capunga Funda, que corta aqui a Pindaretama, nasce em Pacuti, em Redenção, aqui no maciço de Baturité. Aí o rio só está vivo se ele tivesse, o homem manter o equilíbrio ecológico. Um dos equilíbrios ecológicos é quando a gente passa e vê aquelas garças. As garças ficam imóveis, fica toda tesa, olhando para a superfície da água, vendo que aqueles peixezinhos, uma águazinha transparente ali, quando sobe aqui a superfície, ela vai e faz o seu pescado, faz aqui a sua jantinha, o seu almoçozinho, porque esses peixes vêm aqui em cima justamente atrás de insetos que ora cai ali, fica ali na água superficial, servindo como comida para eles. Então quando o peixinho vem aqui, a garça vem e vai e faz aquela sua pescada. Por que a garça garante esse equilíbrio ecológico? Se alguém já tratou de peixe, viu um peixe ovado, sabe que toda a ovinha daquele peixe seria um peixe. Então, quantos peixinhos não tem na barriga de uma peixinha mãe, de uma cará, de uma traíra, de uma serra, entendeu? De uma biquara. Se todos aqueles peixes nascessem, certamente teria uma grande quantidade de peixes, que esses peixes iam sugar o oxigênio da água, sugar os alimentos, esses peixes certamente iriam morrer, iriam cometer o suicídio coletivo, e essa água ia passar por um processo de apodrecimento e ia se transformar numa água cheia de quê? Cheia de matéria orgânica, fazendo com que as plantas aumentassem o seu tamanho e aquele rio se transformasse num pântano. Que eu já estou falando da morte do rio pelo processo de eutrofização. O que é a eutrofização? É a fertilização excessiva dos rios, em que aumenta a grande quantidade da flora aquática, uma grande quantidade de fertilização, supor que os peixes tivessem morrido e apodrecendo, e essas árvores, essas plantas, essa flora aquática, esse capim, vai estar justamente se multiplicando, fazendo aquela massa grandemente assim, ocupando os espaços que a água escoa, e aí passando a não ter mais um rio e sim um pântano. Como também pelo processo de assoreamento. O assoreamento é mais feito pelo homem, quando você tira a vegetação na lateral dos rios, que a água da chuva chega e vai depositar areia, basculho, folhas secas dentro do rio, fazer com que o leito do rio fique ocupado, preenchido pelo material que ora a água da chuva escoou. Se você cortar a carnaúba, o calombi, que é aqui da nossa vegetação, a azeitona preta, o torém, certamente essa vegetação que está na lateral do rio Capunga Roseiro, ele está protegendo. Nós chamamos isso aí de mata ciliar ou mata de galeria, a mata que protege os rios. Então, veja bem, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, tem interligação entre os elementos da natureza
quer seja a chuva, quer seja o relevo, quer seja o rio, quer seja as plantas, e a mão humana aí contribuindo ou não para que esses processos dê certo. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, que os nossos rios, nossas florestas, nossa vegetação é responsabilidade nossa, tá ok? Os regimes, ou seja, quem é que abastece esses rios? Eles são abastecidos pelo regime de chuva, quando se chove muito aqui, certamente nós percebemos que nossos rios enchem, nossos rios voltam a ter aquela vida que ele tinha, né? Nival, que é justamente por neve, né? Através das neves, entendeu? Glacial, pelo derretimento do gelo nas grandes cadeias de montanha, e quanto mais alto, mais frio, as grandes cadeias de montanha vão estar cobertas de gelo. Quando chega as estações quentes, esse gelo derrete como forma de avalanche e vai abastecer esses rios que ora está circulando na superfície terrestre. É o caso dos rios ali do Tibete, os rios da Índia, da China, que é abastecido por esse regime de gelo, regime de derretimento de gelo e também de neve. E fluvial é quando um rio enche e deposita, vai abastecer um outro rio, tá ok? Então, não esqueçam, regime pluvial de chuva, nival de neve, glacial de gelo e fluvial, outro rio abastecendo outro rio, tá ok? Que é o nosso caso aqui. Nós somos abastecidos pelo riacho Catu Cinzento. Nós somos um braço do Catu Cinzento, que é aquele rio que passa ali no posto policial. E também nós somos reabastecidos pelo regime de chuva que acontece nos primeiros meses do ano, tá ok? E o lençol freático, que é o lençol d'água, o rio subterrâneo que está debaixo dos nossos pés. Se esse lençol freático estiver acima do leito do rio, esse rio vai sempre escoar, que é os rios perenes, são rios permanentes, que é o caso do rio Amazonas, o rio Araguaia Tocantins, o rio Paraná, o rio Xingu. Todos esses rios vai sempre, eternamente, ter vida, porque lá, pessoal, os regimes de chuva, a condição climática é muito mais favorável do que aqui no caso do nosso Nordeste, que tem os rios temporários. Os rios temporários são aqueles rios que secam um certo período e só tem vida quando chove. Por que isso? Porque o lençol freático vai estar abaixo do seu leito, abaixo do seu chão. Quando chega o regime de chuva, quando chega aqueles 3, 4 meses de chuva, aí você vê, digamos assim, um reabastecimento através da água, em que enche esses rios e esse rio passa só a ter vida. Agora, quando tem o período de estiagem, esses rios passam a não ter mais vida. Que é o nosso caso, né? Esse ano foi bem atípico de muita chuva, e você percebeu que os nossos riachos, nossas capongazinhas aí, a caponga do Coco, a caponga lá da Ponte do Pratinhos, o pessoal, quando tinha chuva, via um grande volume de água, o pessoal ia tomar banho. Agora, quando você chegar nessas nossas capongas, nesses nossos riachos, você vai ver que a água está mais escassa. E nós temos também o rio efêmero, que ele pode passar o ano todinho escoando, galera, mas ele pode secar. Hora seca, hora não. Ele já está dizendo, é efêmero, ele é, digamos assim, ele é inconstante. Tem regime de chuva, se o inverno for bom, certamente ele vai ter uma vida, mas se o inverno for fraco, certamente ele vai escoar um certo período, depois ele vai secar, tá ok? Aí o canal é por onde o rio passa, né? Assim, aquela quilometragem de percurso que o rio faz. Ele pode ser meândrico, que é justamente onde os canais formam em forma de S, né? Pode ser anastomosado, como se ele fizesse assim uma teia de aranha, assim se entrelaçasse mais ainda. Pode ser um canal reto, em que ele vai retamente, assim, segue assim como se fosse assim um asfalto bastante reto, e entrelaçado quando ele vai se alternando entre rios e bancos de areia. Ora você vai ter um rio, ora você vai ter um banco de areia. Assim tem essa alternância. Então nós temos 4 tipos de canal: o meandro em forma de S, anastomosado em forma de teia de aranha, o reto, se obedece a uma linha reta, e um rio que ora se alterna, banco de areia, lagoas, banco de areia, lagoa, que seria no caso o canal entrelaçado. A drenagem é justamente a viagem que esse rio faz, passando por terras e mais terras e mais terras. No nosso caso aqui do rio aqui do Choró, o rio do Choró vai nascer lá na Serra do Estevão, no Quixadá. O Quixadá é um pedaço bom, né? E vai desaguar aqui, no caso, na Barra Nova. É como o nosso caso, o nosso rio Caponga Roseira. Ele vai nascer na Serra do Pacuti, Redenção, no maciço de Baturité,
e vai desaguar aqui no Batoque, Balbino, Caponga. Aí essa viagem do Pacoti até a Caponga, galera, nós chamamos de drenagem, que é o trabalho que o rio faz. Ela pode ser endorreica, quando vai nascer próximo do mar, o rio nasce próximo do mar e ele faz esse percurso para dentro do sertão, que é o caso do rio Tietê. As grandes cadeias de montanha aqui do Ceará, elas se encontram no interior. Mas as grandes cadeias de montanha de São Paulo e Rio de Janeiro se encontram no litoral. Então os rios fazem o percurso inverso, galera. Nascem aqui próximo do litoral e se adentram ao sertão. Já é diferente do nosso tipo de rio, que a nossa drenagem é exorreica, ou seja, nasce no interior e vem desaguar no mar. Basicamente todos os rios do nosso estado, todos os rios do Ceará têm drenagem exorreica. Nasce no interior, no sertão e vem desaguar no mar. A drenagem arreica é essa drenagem que nós temos debaixo dos nossos pés, que é justamente o lençol freático. Minto, a drenagem criptorreica, no caso, desculpa. A drenagem criptorreica é essa drenagem que você faz, a drenagem subterrânea, aquela drenagem que o rio vai dentro das cavernas, que vai fazendo as estalactites, as estalagmites. E essa drenagem arreica é quando o rio deságua numa fossa oceânica ou numa fossa tectônica, ou seja, o final do rio seria um buraco, seria assim uma vala bem grande que os movimentos tectônicos fizeram e o fim dele é ali. É a mais difícil de todas as quatro, na verdade. Isso aí é muito, muito raro, mas que ela existe. Realmente vai existir na área que a atividade vulcânica é mais intensa, que não é aqui o nosso caso. Mas aqui nós temos a drenagem, no caso do Brasil, endorreica, que vai para o interior, exorreica, que deságua no mar, e a criptorreica, que é a drenagem subterrânea. E por último, nós temos a foz. O que é a foz? A foz é o final do rio. É ali no São João. Nós temos a foz delta, em que tem uma ilha. Quando é o caso da ilha de Marajó. Quando o mar tem mais força do que o rio, esse oceano chega e deposita o material. Deposita, faz uma ilha aqui. Ele impõe-se aqui. Então, nós temos, no caso, uma ilha bem no final. Quando esse mar tem menos força, ela não vai ter nada, que é o caso da foz estuária. Ou seja, não tem nenhuma ilha no final, que é o caso do São João. Do nosso caso aqui, da nossa foz estuária. O rio chega limpo, o rio chega livre no mar, porque o mar tem mais força do que o rio. Já quando o rio tem mais força que o mar, que ele consegue acumular aquela grande quantidade de areia, ele vai fazer o delta, que é justamente uma ilha, uma deposição fluvial. Já a deposição mista é quando o rio, ora apresenta mais força que o mar ora apresenta mais força que o rio, faz assim, uma ilha, tanto tem uma ilha como tem também uma abertura no final do rio. Ou seja, a coisa vem na dubiedade. Então assim, no nosso caso, a nossa foz é basicamente a foz estuária, porque o rio chega livremente no mar. O mar desmancha todo o trabalho do rio. Na foz delta, o mar não consegue ter mais força que o rio e está lá a ilha feita, tá ok, pessoal? Bom, isso é a nossa classificação dos nossos rios, isso é como esses rios se dispõem aqui na nossa superfície. Eu até faço uma comparação que o trabalho que os rios fazem na terra é a mesma coisa que as veias, os vasos capilares, as artérias fazem no nosso corpo, uma espécie de sistema de irrigação interligado, entrelaçado, tá ok? Isso aqui foi o nosso recado. Se cuidem, façam as atividades, mandem para nós corrigirmos e tudo, para nós interagirmos e vocês terem a nota de vocês e continuar as aulas e a vida, tá ok? Boa tarde, Deus abençoe todos nós.